No vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 fundos imobiliários para você investir em 2026 com as melhores oportunidades estratégicas para alavancar sua carteira de investimentos detalhadamente. E também vou abordar algumas estratégias e algumas especificações de fundos imobiliários que pode ser que você não conheça. Eu sou Israel Oliveira, você está no Pulso Financeiro, então vem comigo! Primeiro, a gente precisa aderir a algumas informações antes de irmos para a parte mais técnica. A diferença entre renda passiva e renda ativa. A renda passiva ela vai focar em gerar dinheiro com o seu patrimônio que você investe todo mês, proveniente da sua renda, e sem você precisar estar trabalhando, você vai investir lá e ela vai ser os frutos dos seus investimentos. Então é aquele dividendo que cai na conta, é aquela rentabilidade. Então isso é renda passiva. Renda ativa ela já é proveniente do seu esforço, é o seu trabalho que você está lá no escritório, você está lá na sua empresa, dedicando o seu tempo, o seu trabalho, o seu esforço lá. E isso é proveniente do seu salário, que é proveniente da sua renda ativa. Então, isso que é a definição dessa renda. Então, agora a gente já pode partir para investir em fundos imobiliários. Bom, é arriscado? Qual que é a diferença da gente investir entre fundos imobiliários e ações? As ações, elas são mais voláteis no mercado financeiro, porque elas podem subir, cair a qualquer momento, elas podem variar mais. Já os fundos imobiliários, eles já são mais estáveis, um exemplo. O IFIX, ele variou muito menos do que o Ibovespa, por exemplo. A gente pode fazer essa comparação. Então, a gente precisa entender que, conforme o risco que você quer aderir, as rentabilidades são diferentes. Mas a rentabilidade tanto de ganho quanto de perda. Então, o que você está investindo é diferente do risco que você quer correr. E isso tudo vai resultar numa rentabilidade da sua carteira. Quando vale a pena comprar fundos imobiliários? Primeiramente, a gente precisa analisar a taxa de juros, porque se a taxa de juros ela subiu, o preço dos fundos imobiliários despencou e o dividend yield deles subiu. Então é o momento exato da gente comprar fundos imobiliários. Já se a taxa de juros caiu, o preço do fundo imobiliário subiu. Então aí você está comprando no momento de alta dos fundos imobiliários. Então não é o momento propício para você realizar grandes quantidades de aporte. Se você puder segurar um pouco mais e esperar novamente a taxa de juros subir para você poder realizar esse aporte, seria mais interessante, porque o seu preço médio naquele ativo iria cair, você iria estar ali por mais tempo nesse ativo e durante a taxa de juros que subir, né, você não ia perder determinada posição na sua carteira. Então você está aderindo com um preço menor. O que é o Magic Number? Isso vai influenciar. O Magic Number é basicamente a quantidade de cotas que você precisa atingir para que o fundo se compre automaticamente uma cota sem você precisar investir, por exemplo, R$80, R$25, R$30 para comprar uma cota, por exemplo, de um fundo determinado, fundo imobiliário. Aí, por exemplo, quando você aderiu 100 cotas do fundo X imobiliário, um exemplo. Aí ele compra sozinho uma cota de fundo X, por causa que você tem 100 cotas. Então isso é um Magic Number, é o número que você precisa atingir determinada posição naquele ativo para que ele se autocompre e realize o efeito chamado bola de neve, que cada vez mais ele vai subindo. É óbvio que você vai continuar fazendo aportes naquele fundo imobiliário, você vai continuar analisando as melhores opções e aí sempre vai se comprando cada vez mais porque você vai ter maior posição naquele determinado ativo. Então é importante a gente ver o cenário antes, ver a rentabilidade do fundo, o momento que a gente está passando, a taxa de juros, como que está a parte do Banco Central, como está a parte da inflação, tudo isso atrelado à renda fixa. Por quê? Se você tem um investimento de renda fixa, está pagando 12% para você, um exemplo. E um investimento de fundo imobiliário que você está recebendo 7% de dividendo ao ano. Qual que você vai ir? O 7% que tem a chance de ser mais volátil porque está no mercado da B3, que as ações e fundos imobiliários variam, ou a parte da renda fixa, que você tem uma estabilidade, sabe que você não vai perder o seu dinheiro e está rendendo mais. E obviamente que você vai partir para a renda fixa. Então a gente precisa escolher as melhores opções no mercado financeiro. Então nesse momento da renda fixa, é o momento que você tem que comprar os fundos imobiliários, porque eles estão despencando de valor. Entendeu? Para você conseguir lá na frente, no médio e longo prazo, alavancar a sua carteira de fundos imobiliários, pegar o preço médio mais baixo possível para você também ganhar na valorização e não fazer que nem a maioria das pessoas fazem, perdendo dinheiro, porque compra no momento que os fundos imobiliários estão mais valorizados possível
e vende no momento de baixa que eles caíram. Então isso que você não pode fazer, você não pode usar essa estratégia de realizar, vender a compra num momento não oportuno. Você tem que descobrir o momento através desses indicadores. O primeiro ativo é o ETF XFIX, nada mais que ele compra outros ativos de outros fundos imobiliários. Então ele basicamente ele é autodiversificado, isso é uma vantagem dele. Ele reinveste os próprios dividendos dentro dele. Uma desvantagem é que a taxa de administração dele é 0,5% e mais o valor de acordo com o patrimônio líquido do fundo. Então esse é um fundo legal para você que está começando, porque você não precisa escolher os ativos, ele já escolhe os próprios ativos para você e já reinveste o valor do dividendo, porque muitas das vezes, por exemplo, pingou lá que você tem pouco, 1,50 de dividendo, ou pingou R$10 e o valor do fundo é 100, um exemplo. Você não vai conseguir reinvestir esse valor nesse fundo até atingir esse valor, ou se você não tiver o dinheiro para completar com o dividendo. Então é interessante por uma parte, porque ele já reinveste no próprio fundo, o que aumenta a sua rentabilidade, sua posição no longo prazo, no tempo. Então, de certa forma, esse fundo ele é muito bom, mas para você que quer escolher os ativos, que quer ver o dividendo pingando na conta, que você tem bastante e quer reinvestir no próprio fundo, nesse caso, você não pode escolher. Então, esse ETF não é para você. Mas, basicamente, um ETF ele compra fundos imobiliários que estão comprando e selecionando vários ativos ali dentro. É assim que funciona. E assim, é bom de um jeito porque são vários CNPJs dentro desse ETF, dentro desses fundos. Então são várias empresas. Então se uma quebrar, não vai fazer tanta diferença. Porque nem, por exemplo, se você investir no MXEF11, que é o maior número de cotistas. E um exemplo que é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Aí acontece desse CNPJ falir, dessa empresa falir ali dentro da bolsa, de que tá falência. Aí, por exemplo, você perde a sua posição ali, vai desvalorizar muito esse fundo. Então não é vantajoso, porque se essa empresa entra num prejuízo em alguma coisa, você perde a maioria do seu patrimônio. Agora dentro do ETF não, porque como são vários CNPJs, os outros vão valorizando e vão cobrindo essa sua posição dentro da bolsa de valores. Então é basicamente um equilíbrio entre tudo, é bem diversificado, o que é muito bom, que vai afetar muito pouco a sua carteira se uma empresa ou duas falirem dentro desse conjunto de CNPJs. O segundo é o HGRU11. Ele é um fundo de tijolo que investe na parte de alimentos, na parte de varejo e também ele não possui vacância, a vacância dele é quase nula, então é um fundo muito legal para a gente estar investindo aqui no mercado financeiro. Também a taxa dele de administração é 0,9, mais o valor patrimonial líquido do fundo. E também a única coisa que você vai ter de dividendo é o 9,7% ao ano, que seria o dividend yield que ele vai pagar para você durante o ano inteiro. Então você divide esse valor por 12, que é o valor que você vai receber mensalmente desse fundo. Então ele é um fundo interessante tanto pela valorização dele, pela quantidade de dividendo que ele paga por você e pela diversificação de setores que ele tem. Porque se, por exemplo, você investe num fundo imobiliário que só investe no setor bancário, aí o setor bancário vai lá e ele está em baixa, aí vai afetar diretamente sua carteira de investimentos. Agora, se você tem um fundo imobiliário que ele é diversificado nos setores, por exemplo, tem logística, tem parte bancária, tem parte de varejo, então aí a gente tem vários setores. Então se um entrar em baixa não vai afetar tanto, porque se um setor cai, basicamente com a regra, o outro setor sobe. Então não vai ter essa discrepância de valores dentro do ativo que vão despencar o valor patrimonial da sua posição na sua carteira de investimentos, o que é um ponto positivo desse fundo imobiliário. Outro fundo é o KDIF11, que ele investe na questão de infraestrutura, por exemplo, na infraestrutura do saneamento básico, na infraestrutura da energia elétrica, e aí ele financia esses projetos, essas dívidas aí das empresas para que elas possam continuar realizando a ampliação dos seus projetos. E basicamente ele tem a taxa de administração de 1,11% ao ano, o preço sobre PVP até que está justo atualmente, está um preço justo aí, ele está pagando dividendos de 12,6% ao ano. Então é um dividend yield alto. A valorização dele também está muito legal para você que quer investir e ter uma diversificação. Então aí se você aderir a esses 3 investimentos que eu falei para você, você já tem uma diversificação grande na sua carteira dos seus fundos imobiliários. Então se um setor cair, o outro está por cima, ele vai valorizar, vai equilibrar a sua carteira de investimentos. Isso que é interessante. O KDIF11 possui vacância nula e mais de 53 mil cotistas.
Então, muito difícil desse fundo falir, porque além da diversificação que ele investe em vários projetos, ele também paga alta quantidade de dividendos e também tem muitos cotistas. Então, é um fundo seguro para você investir o seu dinheiro. Então, são diversificações que vão montar o seu patrimônio no longo prazo e, que nem eu falei, montar o efeito bola de neve, que são dividendos comprando as próprias cotas e aumentando o seu patrimônio, tanto a valorização quanto o dividend yield, né? E a gente precisa escolher os melhores ativos para equilibrar nossa carteira, manter ela diversificada, escolher ativos que estão com altas performances, que são renomeados ali dentro da bolsa de valores, que são ativos que a gente tem que selecionar, não apenas só por causa da valorização, não apenas por causa do dividend yield, mas sim pelo potencial da empresa, o histórico dela, uma diversificação desse ativo. Então são vários conjuntos de fatores que contribuem para que você, ao longo prazo, possua sua liberdade financeira, consiga alcançar o seu sonho, alcançar a sua meta, montar seu próprio negócio, comprar o seu carro, sua casa e te manter independente de certa forma. Então a gente precisa demandar um pouco do nosso tempo, estudar os determinados ativos que a gente quer investir para a gente não acabar sendo surpreendido lá na frente. Então a gente precisa ter clareza, estratégia do que a gente está fazendo, a gente precisa saber onde estamos investindo o nosso dinheiro para lá na frente ele dar frutos, rendimentos e muita rentabilidade com o efeito bola de neve. Agora me conta aqui abaixo nos comentários em quais desses ativos que você vai investir, se ficou alguma dúvida sobre fundos imobiliários e efeito bola de neve. Espero que você tenha gostado desse vídeo, já deixe seu like, seu comentário, já se inscreve no canal e ative o sininho para receber as novas notificações. Já compartilhe esse vídeo comigo para que a educação financeira chegue a cada vez mais pessoas aqui no Brasil e que eles detenham a liberdade financeira devida que eles merecem. Até o próximo vídeo e tchau!